Amém, graça e paz. Boa tarde a todos, amém? Quero agradecer a oportunidade, o convite. Eu já tenho aí uma caminhada de vou fazer 21 anos de evangelho, e uma caminhada da qual eu fiz muito com o pastor daqui. Não é a diaconia, o oficialato primeiro na minha vida, porque eu não deixei de ser isso, né? As outras coisas foram sendo acrescentadas àquela que não deixou e nem deixará nunca de ser diaconisa. Então veio pelas mãos do pastor, também fui levada ao presbitério pelo pastor Samuel, e quando ele era presidente da convenção, também fui consagrada pastora. Então a gente agradece a Deus, faz parte da minha história, não há como contar a minha história, nem falar do meu ministério, sem falar da vida do pastor Samuel da Ruth e de sua família. Eu vou pedir para desligar esse ventilador aqui, pode ser? Porque senão ele vai me atrapalhar aqui um pouquinho, ao invés de me ajudar. Esse outro aqui pode deixar aí, não é? Porque já era lá para a bateria, que eu fico sem... Eu já estou tão acostumada. Ultimamente eu tenho servido ali entre Picos e Teresina, né? Porque a igreja é bem pequena e muito quente, então calor assim imenso, tá? Eu queria fazer 2 leituras bíblicas, uma que se encontra em Mateus 28, e queria pedir à igreja que pudesse se colocar de pé, para que a gente fizesse essas 2 leituras. Agradecer demais a oportunidade, o convite, e dizer que eu estou encantada com toda a preparação, com tudo que vi, e gosto das coisas bem feitas. Queira Deus que eu também seja um momento dele para vocês. Capítulo 28 de Mateus. 11 discípulos, versículo 16, rumaram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos com todos os povos da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 7 e 8, os versículos 7 e 8. E lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas de que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Senhor, nesta tarde eu quero te agradecer imensamente. Obrigada, Senhor, porque eu tenho perseverado. Não há poder em mim para isso, senão o poder que tu tens manifestado à minha vida. E eu quero te agradecer, assim como agradeço por esse momento, Senhor, que seja um momento de edificação para as vidas que estão aqui, e que suscite nos corações, Senhor, ó Deus, reaviva em nós a tua obra, faz conforme a tua vontade, Senhor, porque o teu desejo é nos alcançar, o anelo, Senhor, é nos alcançar. Obrigada porque alcançaste a nós, ó Deus, nos inspira, Senhor, traga ao nosso coração, ó Deus, esse ardor por alcançar outras vidas. Sejamos nós, Senhor, parte tua que vai em direção àquele que precisa. Assim eu te oro pedindo que tu possas me dar, Senhor, ó Deus, uma mente
que esteja completamente cativa à tua vontade. É isso que eu te peço nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Sentem-se, por favor. Eu queria dizer que não tive a experiência de pregar em um momento assim. Geralmente chamamos de seminário, congresso, essas coisas assim. Mas gosto quando a gente nomina dessa forma, é um momento de aprendizado. E o tema que me foi dado, a igreja, comunidade transcultural, o que nós vemos nos textos lidos e aplicados aqui, porque todos nós conhecemos bem os textos que nos foram hoje trazidos, e nós temos um Cristo ressuscitado, que comissiona os seus discípulos a crerem na missão, e marca com eles, porque Deus tem uma agenda conosco, e nós não podemos impor a nossa agenda a Deus, mas devemos ser submissos à agenda de Deus na nossa vida. Ele respeita, e Ele compreende, mas uma coisa é certa: quando eles vão a Galileia, ainda que haja dúvida, ainda que a esperança que foi profundamente abalada, ainda que o reencontro, porque aqui são 40 dias da ressurreição até a ascensão, e é nesse momento que a comissão é dada, é nesse momento que eles são chamados a continuar um ministério de vida, a continuar o ministério com a verdade, e a continuar o ministério com a ressurreição. Olha o tamanho do compromisso da igreja. Aquela igreja que está ali na Galileia com Jesus, porque ela tornar-se a igreja, talvez na oficialidade, lá no dia de Pentecostes. Mas nós temos que entender que se o Cordeiro, e aqui prestem bem atenção que eu vou te dizer essa noite, para que você possa sair daqui na ciência de uma coisa: não há amor maior do que o amor de Deus por nós, do que essa graça e esse ápice dessa misericórdia que vem e nos resgata. Porque nós vamos imaginar que se eu já estou no plano de Deus antes da fundação do mundo, e aí eu estou entendendo que esse Cordeiro vem, e vem cheio de amor para nos resgatar, precisaria de um alvo desse amor, de um objeto desse amor, e o objeto de amor do Filho é a igreja. Portanto, nessa tarde eu gostaria, para fazer uma introdução, não sei quanto tempo eu tenho, mas quem dá microfone à mulher corre sérios riscos, não é brincadeira, só quero que vocês entendam isso. Então, além de agradecer, e agradecer muito pelo convite, eu quero dizer algumas coisas acerca da igreja. E a primeira delas é que ela é o objeto do amor do Filho. Eu vou dizer coisas hoje à tarde que você já tem ouvido desde o dia que você se converteu. Mas essas palavras, elas pertencem ao vocabulário do crente. Ela pertence, e pertence de uma forma gloriosa ao nosso cotidiano. Elas não se desgastam, e ainda que elas queiram ficar rotas, e ainda que nós as desprezemos, são expressões do cotidiano do nosso cristianismo, e nós não podemos de forma nenhuma deixá-las para lá. A igreja é objeto do amor do Filho, ela é a noiva do Deus Filho, ela é o corpo do Deus Filho, ela é o corpo de Cristo, ela é a segunda Eva que vem deste segundo Adão. A igreja, quando Paulo está na estrada de Damasco e tem aquele encontro com Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele e diz assim: por que você me persegue? Ele toma pessoalmente a perseguição de Paulo, porque a igreja e ele há uma identidade, é dele para ela. Nós somos o corpo do Cristo de Deus, amém ou não? Nós não podemos nos esquecer disso. É prioritário que digamos isso hoje à noite. Por que me persegues? Por que persegues a mim? A igreja é a casa do Pai.
A história toda vai nos dizer que esse pai quer uma casa e uma família, e esse filho quer uma noiva, e esse espírito que habita em nós, é por esse espírito que habitam o pai e o filho, amém ou não? Então, nisso, fique claro para nós, que a igreja é a família do pai, é a casa do pai, o espírito que há em nós compartilha disso. É por este Espírito, pelo Espírito, que o Deus Pai e o Deus Filho habitam em nós. Nós somos a casa de Deus, nós somos a noiva do Filho, nós somos essa descendência do Espírito, Ele que nos convenceu a pecado, a justiça e a juízo. Que maravilha foi ter crido e ter sido convencido pelo Espírito, amém ou não? Então nos coloquemos hoje nisso. Somos filhos. E nós somos filhos remidos. Filhos que migraram das trevas e de um necrotério trazido lá do pecado, da escravidão, dos aguilhões, daquilo que nos prendia, que não nos deixava entender que havia a possibilidade de sermos livres. Mas quando o Filho vem e nos liberta, verdadeiramente somos livres. E é isso que a igreja precisa compreender. Há amarras culturais que nos escravizam. E hoje nós vamos entender que muitas vezes nós estamos escravizados, porque somos cidadãos e cidadãs culturais. Há um DNA cultural em nós, e nós não podemos negar. Você já deve ter percebido que eu digo bonitinha. Isso é uma marca cultural. Você já deve ver que eu visto um extra G. Eu comi demais, foi outra marca. Não é da marca da cultura, mas eu gostei demais da comida, a comida é boa. Não façam isso. Há muitas outras coisas que a cultura vem e que marca sobremaneira a nossa vida. E hoje nós vamos ter que ter cuidado com isso. Somos filhos remidos da morte. Somos filhos remidos das trevas. Somos filhos remidos da insipidez. Para sermos salvos. Para sermos luz. E isso nós não podemos esquecer. Colossenses, quando nós somos salvos para ser uma outra ordem de vida. Outra ordem de vida. O apóstolo Paulo vai dizer que nessa nova ordem de vida, Colossenses capítulo 3, versículo 11, não há mais diferença entre o grego e o judeu. Não há mais diferença entre o circunciso e o incircunciso. Nem o bárbaro, nem o cita, nem o escravo, nem a pessoa livre, mas sim Cristo é tudo e habita em todos. Ele promete, Ele oferta essa salvação às nações. E eu penso que nesta igreja hoje à noite, tarde e noite, exista corações missionários, comungadores da visão do Senhor, amém? Que queiram transportar os portais de Jerusalém, que queiram ir a Samaria, que queiram ir a Judeia. Deus está indo para os confins da terra, e nós precisamos, talvez não saiamos da nossa igreja local, mas a nossa igreja local pode chegar até lá. Muitos de nós podemos chegar até lá, de muitas maneiras. Não deixem de crer nas coisas que eu vos disse hoje à tarde. Não acreditem que essas palavras se desgastará como se desgastou Baal. Baal é uma palavra que significa meu esposo, meu marido. Se desgastou, se perdeu em valor. Deixou de ser para o Deus único, para qualquer Deus, esculpido em pedra, madeira ou o que fosse. Mas nunca há de se diluir, nem nunca há de se desgastar a verdade absoluta de que a igreja é a casa de Deus. Que a igreja é
a noiva de Cristo, de que ela é uma nova ordem de vida, ela é uma nova humanidade. Há judeu, há, ainda há gentil, há, mas há também a igreja do Deus vivo, e nós temos que crer nisto, e nós temos deixado estas coisas se desgastarem, se diluírem, e parece que elas não causam mais impacto. Não é apenas dizendo isso, é vivendo isso, é a casa que abriga, é o cristianismo que inclui, porque vivemos num mundo onde, se nós pensarmos, como diz John Stott, ele vai dizer o seguinte, ele diz: a virtude mais valorizada no Ocidente é a tolerância. Na tolerância social nós podemos até fazer o contraponto, nós podemos fazer, mas quando chega na intelectual, o que faremos nós? Como é que nós vamos discutir com uma sociedade que se enquadra dentro da pós-verdade? Existe igreja pós-verdade? Fala comigo hoje à tarde. Responde para mim, existe pós-verdade? Não existe a pós-verdade. Existe a verdade. E ela é Cristo Jesus, o Senhor. Nisso nós não podemos. Agora, como nós vamos fazer e levar isto às nações? Como nós vamos levar ao vizinho? Como viveremos com esta realidade na nossa igreja local? Como faremos isso numa nação? Como faremos no mundo? Como diz Ronaldo Lidório, um mundo que está polarizado, num mundo globalizado. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos olhar para as nações, ou olhar para os bairros da nossa cidade, para a zona rural? Como vamos olhar para os hippies do nosso país e vamos pregar para eles? Como vamos levar o amor deste Senhor e estas verdades? Como vamos levar a morte e a ressurreição e a segunda vinda de Jesus? Como vamos levar para os ribeirinhos, para os quilombolas? Para onde e como vamos levar? A igreja, ela não pode deixar, porque a igreja, ela é receptiva, mas ela precisa ir. Ela é inclusiva, mas ela não pode apenas esperar, porque há para nós um comando, ainda que não se queira entender que seja assim, mas há um comando para nós, e nós não podemos deixar que estas verdades se desgastem, porque eu sei que por isso que eu aceitei o convite, que amar a igreja não como uma mulher esquecida. Eu amo a igreja, eu tenho que amar a igreja como ela verdadeiramente é, a garota mais linda da terra, o lugar mais seguro. Não há nenhum projeto sobre a terra, não há nenhuma ideia, nenhum pensamento que tenha mais legitimidade de autoridade do que a igreja, porque quem lhe deu a missão é a autoridade legítima sobre todas as coisas, e isso nós não podemos esquecer. A igreja, ela foi feita para o amor, nós não temos como negligenciá-la, e Paulo tem uma preocupação tremenda, que ele diz que quer que os nossos olhos se abram, quer que as nossas mentes compreendam, entendam, vejam, percebam. E nós temos que fazer isso, porque ela é a obra-prima do Senhor. Ela é a misericórdia de Deus. A igreja é isso. Sabe por quê? A igreja tem que ir, porque este Deus é missionário. Este Deus quer que nós venhamos a peregrinar. Ele quer que nós saiamos dessa nossa mesmice, Ele quer que nós saiamos dessa nossa zona confortável. Estar sentado aqui é muito importante, ouvir, ser ministrado e ministrar é maravilhoso, mas o que nós tomamos aqui como porção de alimento e de graça para a nossa vida, precisa sair daqui como algo que possa
sarar, possa ir a quem tem seus conflitos, seus temores, suas chagas, porque o que nós recebemos aqui é cura. O que vivemos aqui é uma palavra que não nos deixa morrer no comodismo. A palavra que ouvimos, ela tem que nos fazer levantar e caminhar. Eu sirvo a um Deus que dá vigor a quem não tem vigor algum. Você se alegra com isso? Muito bom. Queridos, então ainda nos lembrando e caminhando para poder chegar ao que nós queremos compartilhar um pouco mais profundamente com a igreja. O Cristo do Evangelho, assim como Deus Pai é um Deus missionário, o Cristo do Evangelho, aquele que tem a autoridade com legitimidade, porque ele diz, me foi dado todo o poder nos céus e na terra, ele nos incumbiu de uma missão, nos incumbiu de ir. O Espírito que foi derramado sobre aqueles a quem houvera sido prometido, ele é um Espírito missionário. Há algo que vocês conhecem, já deve ter sido dito por milhares de pregadores. É que David Livingstone, em 1850, escreveu uma carta para a irmã, de nome Agnes. E ele disse, no decorrer daquilo que dizia na carta, que Deus só tem um filho, e fez dele um missionário. Nós temos essa missão de Deus sobre a nossa vida. O Espírito com seu ministério de convencer, de nos ensinar e de testemunhar, de glorificar Cristo. Ele nos orienta, ele inspira, ele empodera a igreja, ele chama, ele cativa, ele dá força, ele orienta, ele mentoria. E isso nós temos que entender. A igreja, ela precisa, eu queria pedir se alguém pudesse me dar um lencinho, porque eu estou naquela fase que transpira igual o oceano, viu? Se alguém tiver um lencinho, eu agradeço, mas não precisa se preocupar não, pode ser uma toalha de banho, viu? Ó, aqui, pronto, aqui, olha que maravilha, vai ficar assim marrom por causa da base, viu, pastor? Mas não se preocupe não, não tem nenhum problema de pele, tá certo? Que maravilha, ok? Quando a gente é salvo, a gente é introduzido nesta comunidade, uma comunidade sem fronteiras. Nós estamos aqui na Bela Vista, mas lá em Xangai, ou lá nos confins da terra, porque os confins da terra pode ser o sertão do Piauí, porque onde houver um homem, e eu sei que em todos os lugares da terra, há quem precise de Deus, esse é um lugar para nós, é para mim e é para você. Então, ele oferta a salvação, mas ele conta com os discípulos, porque a igreja é o local do discipulado. E eu não falo igreja apenas o que vejo, eu falo a igreja como corpo de Cristo. Nós precisamos entender disso. Nós não somos apenas seguidores, nós somos discípulos para levar as boas novas, porque essa missão é para os dias de hoje. Eu não posso apenas olhar para as missões que foram feitas, elas me são uma referência. Eu não posso trazer o meu coração ansioso pelo dia de amanhã, se eu não tiver vivido a minha missão hoje. É preciso, porque Paulo vai dizer para nós que a missão é para os dias de hoje. E aí nós precisamos compreender isso. E é isso que Mateus vai narrar acerca de Jesus ali na Galileia. Vai dizer que define a missão da igreja. Há uma transição quando nós chegamos no texto de Atos dos Apóstolos. Lemos a comissão e lemos a transição. Lemos que nós não poderíamos apenas ficar em Jerusalém. Nós tínhamos que ir. E para irmos, nós tínhamos que passar por tudo aquilo que é obstáculo. Obstáculo de raça, obstáculo de religião, obstáculo político, obstáculo social.
Quantas coisas teríamos que vencer para sair de Jerusalém para Samaria? Quanto teríamos que vencer de migrar de Samaria para a Judéia e chegar aos confins da terra? Dificuldades de ordem financeira, porque a missão da igreja tinha que ser autóctone. Nós teríamos que ter algo que nos sustentasse, que nos levasse, que fosse autoprogramado, mas nem sempre é fácil. Não é fácil. Mas o Senhor está ofertando às nações a salvação, e Ele está dizendo: eis que os meus discípulos irão, e eu estarei com eles até a consumação dos séculos. Porque é isso que o Senhor nos diz no texto de Mateus. Mas duas coisas importantes seria necessário dizer hoje. É que sem discipulado não há missão completa. Não há missão que se conclua, porque eu preciso crescer individualmente, eu preciso crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O meu discipulado, eu não me discipulo a mim mesmo, eu me disciplino a mim mesmo. Eu posso sim estudar, procurar, todas estas coisas assim, mas eu preciso que alguém me oriente. Eu preciso de alguém que me mentorie, eu preciso de alguém que me leve a conhecer. Em qualquer lugar da terra, lá no sertão do Piauí ou lá na China, não importa, eu terei um discipulado que terá a missão de me fazer combinar conhecimento, informação, mas também me faça aplicar, porque a Bíblia, ela não é só um livro que informa, ela é um livro que forma, e para formar eu preciso viver. Não há diferença aqui ou ali, em qualquer ou quaisquer das culturas, e ninguém está dizendo que é fácil. Um dia convidou, não sei se o pastor Samuel pode ter sido, um missionário para vir à nossa igreja, e ele, lá de Santo André, contou-nos que tinha ido à África, e quando chegou estava fazendo um calor, não é parecido com esse, porque esse calor aqui é quase o Canadá, viu? Eu quero que você vá, por exemplo, a Cuiabá, e pegue 43, 44 graus, de doer na pele, você pensar que está sentindo alguma coisa e está, viu? E aí ele disse que foi ao banheiro. Quando chegou no banheiro, ele disse que o calor era tão grande, que viu uma latinha de água lá no banheiro. Então ele disse que assim que terminou de usar o banheiro, ele pegou a latinha e não contou pipoca, jogou uma águazinha assim, lavou o rosto, as orelhas, o pescoço. Quando chegou lá para o companheiro com ele lá, ele disse assim: você se molhou aonde? Não tinha água, a água era uma raridade, tinha águazinha lá da lata. Ele disse: rapaz, tinha uma latinha lá no banheiro, e eu aproveitei e disse: pelo amor de Deus, aquela latinha, quando as pessoas fazem o número 2 e vai lá e lava a pontinha dos dedos. Eu não tenho, não. Ali era uma questão sociocultural, tá? Há outras tantas que poderíamos dizer, mas queremos dizer que mais. É preciso que a gente entenda que esta igreja que é casa de Deus, que esta igreja que é noiva de Cristo, que essa igreja que não deve deixar-se desgastar a sua crença, a sua fé, que não deve deixar-se desgastar aquilo que ela é, nem deixar ficar rota, não perder sequer o seu vocabulário cristão, perder nada, entender a busca desse Deus desde antes da fundação do mundo, por amor a ti. Há um cordeiro que foi crucificado, mas que ressuscitou, e que Deus não produz cultura, quem produz cultura é o homem, e que muitas vezes estamos escravizados pela nossa, julgando a dos outros. É preciso a gente olhar para nós. Há um momento que nós temos como igreja, não podemos perder de forma alguma a visão de que é preciso primeiro olhar para nós, antes de querer julgar os outros. Então, em Mateus, a gente já vai ver a transição lá em Atos, quando o próprio Cristo diz:
vocês vão receber poder, porque nesses 40 dias, ele fala claramente do poder que descerá sobre os discípulos, porque Jesus discipula, Jesus, ele ensina, e ele diz assim: vocês farão isso, vocês ensinarão aos outros o que de mim aprenderam, vocês dirão aos outros as boas novas que de mim ouviram. Como é que nós vamos fazer isso num mundo em que as pessoas não querem se comunicar, só querem virtualizar? Que caminho é esse que nós vamos fazer dentro desse mundo digital e virtual? O que é que vamos fazer quando o homem não quer a verdade, porque ele se sente pós-verdade, toda a verdade foi relativizada antes? Hoje ela é posterior a qualquer coisa. Hoje a verdade está comigo. Pode estar contigo e pode estar com quem quiser. Então, eu preciso compreender que é pelo discipulado que nós somos gerados. Porque a salvação é o começo de um processo. Ela não é o fim. Você é introduzido no corpo. E aí você vai receber. Desde a sua mais tenra infância, como um menininho do leite, até a maturidade na fé, tu vais receber, para que tu possas então gerar também. Precisa gerar, não é? E eu não faço isso no isolamento, eu faço isso numa comunidade que é sem fronteiras, que é transcultural. Eu tenho certeza que o povo da Bela Vista tem uma cultura diferente do povo da Parangaba. Eu não preciso nem dizer que a do Cedro é diferente de Fortaleza. Você vê? Vou perguntar uma coisa aqui. Quem é que come pão de arroz de manhã aqui? Quem é? Sei nem o que é. É um arrozinho colocado de molho, depois moído, peneirado, pega o gergelim torrado ou o amendoim, faz o pão igual um cuscuz, passa manteiga e come com café. Hein? Feijãozinho com pão, com toucinho torrado, uma manguinha, uma bananinha maçã. Coisa diferente. Mas se disser assim, um pargo, uma cavalinha assada, todo mundo é de Fortaleza, não é não? Hein? Diga aí. Irmãos, assim também é com a Bíblia. Você acha que uma mulher lê a Bíblia igual um homem? Diga para mim, uma mulher que sofreu com tudo que você possa imaginar, vai ler da mesma maneira que um homem lê? Um jovem e um idoso lê a Bíblia da mesma forma? Um africano e um asiático da mesma maneira? Nós temos que nos perguntar: como é que perpassará essa verdade que é eterna? Não tem nenhuma temporalidade. Que tem contextos que já foram, mas que acima de tudo é hoje de validade para cada um de nós, porque ela é eficaz e mais cortante que espada de dois gumes. Como faremos isso? Somos discípulos, fomos comissionados por quem tinha legítima autoridade de fazê-lo. O que é que basta para nós? O que é que basta para o discípulo? Ser como seu mestre. Nós temos uma missão. Você pode repetir isso comigo? Nós temos uma missão. Oh, meu Deus. Basta para nós sermos como o nosso mestre. Somos comissionados. Temos isso feito pela autoridade que é legítima para fazer, que tem autoridade no céu e na terra, que não há temporalidade para essa autoridade. Ela é agora, mas ela é também eternamente. Ela é eternamente. E nesse texto ele diz: vocês vão, e eu prefiro o gerúndio, ide, eu digo indo, batizando e ensinando. Vão, há uma palavra segura da parte de Deus para aqueles que indo, pregam, batizam, ensinam, é que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ele está indo para os confins da terra. Vamos? Uma missão para cumprirmos hoje, transitando por muitas culturas. Eu gostei do convite porque eu fui ouvir
muitos vídeos do Lidório. Eu fui reler, ouça o Espírito, ouça o mundo, ouça o Espírito, ouça o Espírito, ouça o mundo. Ouça o Espírito, ouça o mundo. Do John Stott. E eu fui buscar algumas coisas com as quais o tema foi aguçando a minha vida. E eu agradeço a Deus e agradeço a lembrança. Sabe, que mundo nós vivemos? Para onde Jesus nos mandou? Ele diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos carneiros. Vai ser um namoro medonho. Foi assim? Eis que eu envio vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Vivemos um mundo amistoso ou inamistoso? Inamistoso. Vivemos um mundo gentil com L no fim ou um mundo hostil? Um mundo em que recentemente nós vimos o que é o mais grave vivido no mundo hoje. Eu não estou me importando se a guinada é à direita, se a guinada é à esquerda, ambas as guinadas muitas vezes têm deixado de fora aquele que não pode, aquele que tem a legítima autoridade e que é Senhor de todas as coisas. Eu ouvi uma postagem durante a eleição dizendo assim: onde você irá passar o ano novo e o Natal? Porque em família não vai poder. Nós vivemos um mundo polarizado, hostil, globalizado, onde tudo interfere em tudo. Nós somos ovelhas no meio de lobos. Nós vivemos num mundo que pressiona a igreja a entrar na sua forma ou viver da sua forma. Mas aí, ao mesmo tempo, nós não andamos ensinando o que o mundo quer. Nós não lemos na cartilha do mundo, mas o mundo, com muita humildade, que o missionário deve ter, que o cristão deve ter, é quem tem que ler na cartilha de Jesus. E como faremos isso? De que maneira clara exporemos isso e não negociaremos isso? Há que nos perguntarmos hoje, por exemplo, vamos adequar o evangelho para dizer que o casamento da bissexualidade e da homossexualidade está correta? Isso não é um problema cultural, igreja, isso é um problema criacional. Criou o Senhor homem e mulher. E como nós trataremos dessa questão? Como nós viveremos isso? Como usaremos esse bisturi? Porque tem que ser quase milimétrico. Como faremos sem ferirmos, sem manipular, sem adequar, sem adaptar? Quantas coisas nós temos e quão necessário é que a gente discuta, que a gente entenda, que a gente converse, que a gente perceba. A palavra nos chama a não conformação. Mas também não podemos cometer tantas coisas. Hoje é difícil a igreja adentrar países muçulmanos, porque cometeu erros crassos, gravíssimos. Em nome de uma guerra santa, se fazer cruzada, se colocar um peitoral brilhante e dar uma espada em nome de uma guerra que afastou muito mais do que possa ter aproximado. Cometemos erros e continuamos a cometer erros, mas temos que fazer com clareza e humildade, porque não podemos negociar o evangelho, nem adaptá-lo ao interesse de ninguém. Eu só vos peço essa noite uma coisa: acredite que o Senhor estará convosco até a consumação dos séculos. Amém? Eu já estou caminhando aqui para o finalmente. Eu tenho até que horas? Até agora? Pronto, eu já vou acabar. Se eu não deixar tempo para você, você prega lá na minha igreja. Graças a Deus. Estou brincando, amado. Mas vai lá sim, já está convidada. A Sâmia é minha amiga. Eu não vou dizer de quanto tempo não, viu? Porque as revelações são bombásticas. Amém?
Então, queridos, é preciso a gente ter esse cuidado e esse posicionamento. Temos uma missão, sabemos quem somos, somos a casa, somos a noiva, somos a garota mais linda da terra, o objeto do amor do Senhor. Nós somos isso, não podemos esquecer disso, viver com essa verdade. Somos inclusivas, somos amorosas, somos a igreja do Senhor, tá? Agora, temos uma missão, já sabemos o que fazer, já sabemos que aquele que nos comissionou não nos abandonou, Ele está conosco e ficará até que a temporalidade desse mundo passe, porque iremos com Ele, porque também virá nos buscar. Amém? Então, outra coisa que pode e deve ser dita hoje, é que a igreja, ela nos chama exatamente para o contrário, para não conformação. É o conselho que Moisés dá lá no Antigo Testamento. Porque é o Senhor falando e dizendo: não façam as velhas práticas do Egito, mas também não pratique. Porque não era apenas tirar de lá, era preparar o povo num discipulado para poder enfrentar Canaã. Nós vivemos no mundo entre o Egito e Canaã. Ou então nós vivemos as duas realidades. Nós vivemos dias em que nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. A terra foi dada, o Deus estava presente, mas o povo quis um rei. E Ezequiel diz para eles, né? E o Senhor vai dizer para eles: olha, Ezequiel, não te preocupas com isso. Eles erraram, mas não te preocupas. Quer ouçam, quer deixe de ouvir. Um dos versículos preferidos do pastor Samuel é palavra de Deus. No Novo Testamento também não é diferente. Não vos assemelheis a eles, aos que querem se conformar, aos que querem identidade com o mundo. O batismo, na sua mais remota significação, é identificação. Eu não me batizo para receber a carteirinha de membro, eu me batizo também para isso, mas eu me batizo porque eu digo: Senhor, a tua vida agora está em mim. Esse é o profundo do batismo, como há também o profundo do ensino. E em qualquer lugar da terra vai sempre combinar o que eu recebi de orientação com aquilo que eu devo praticar na minha vida cotidiana. Isso é o discipulado. Agora, como fazê-lo? Transpondo as nossas dificuldades de língua. 1.800 línguas que não tem um versículo da Bíblia traduzido. Como fazer? Quantas coisas poderíamos, dados e mais dados, poderiam ser dados hoje? Mas deixa eu avançar para poder terminar. A tendência, amados, quando há todos esses conselhos, tanto lá na referência do Antigo quanto do Novo Testamento, para que a gente não se conforme, como diz o apóstolo Paulo, para que não entremos na forma, a gente tem que compreender que há uma tendência do povo de Deus a se comportar como gentil, a se parecer com o mundo, e é disso que o Senhor está pedindo que não façamos. Mas uma coisa hoje eu saio feliz, é porque eu creio que há discípulos, amém ou não? Amém. Que há esse remanescente. Você pode achar que essa palavra está desgastada, mas não está não. Tem homens e mulheres de nobre alma, que precisam e que permaneceram firmes ontem, permanecerão firmes hoje, e amanhã também terão discípulos que permanecerão firmes, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. E se nós cremos, nós poderemos permanecer firmes. Quem permaneceu firme, pastora? Pastor Gonzaga. Quem permaneceu firme, pastora? Jeremias, no século 6 antes de Jesus. Paulo, quando disse: todos me abandonaram, mas também disse: eu estou sendo dado como libação, como uma água das cisternas de Belém, mas merece o Senhor. Eu corri a carreira, mas eu guardei a minha fé. Glória a Deus. Atanásio, no século 4, toda a igreja queria a proposição diária, mas ele teve a coragem de ficar contra a corrente. Passou os tempos e Atanásio ainda continua.
Sabe por quê? Porque a memória dos justos Deus não apagará. Glória. A Trindade ou não há Trindade? A Pai, a Filho e a Espírito? Então o exemplo precisa ser apresentado, e o Evangelho precisa ser apresentado às nações. Eu estou acabando aqui. Mas ele não pode ser comprometido. Vá, pregue, batize e ensine. Mas ela não é uma mensagem comprometida com o que você acha ou pensa. Ela é uma mensagem comprometida com o Cristo, porque Ele é a mensagem. Não podemos tornar o Evangelho agradável ao paladar cultural. Haverá sempre uma corrente intelectual que achará o Evangelho uma loucura. A cruz, ela não deixará de ser escândalo. E nós não podemos simplesmente achar que os homens que creem em sua própria justiça não se sentirão agredidos, porque não querem outra coisa senão pregar uma tolerância intelectual. Queridos, nós temos que ter, mas é muita destreza. Por isso que basta ao discípulo ser como seu mestre, ser prudente como as serpentes e simples como as pombas. Oh glória, e eu agradeço. A igreja autêntica é aquela que propaga o Evangelho, é aquela que não faz adaptações, que não é movida pela covardia, mas quando ela nega todas estas coisas que o mundo quer que ela faça, ela é uma autêntica representante do noivo. É isso que nós queremos. Vamos nos lembrar mais uma vez de Jeremias. Não temas, meu filho, você lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixe de ouvir. É palavra de quem? É palavra de Deus. Aplique a verdade, não manipule a verdade. Não seja tendencioso, seja fiel. É isso que nós queremos. Conservadores e radicais, olha quanto antagonismo, olha quanta coisa que é paradoxal, mas se não fosse, não era o Evangelho. É bom saber que nós somos criaturas culturais. A cultura é a criação dos homens. Há costumes, há tradições. Uma geração recebe e passa a outra. Uma precede, a outra sucede. Marca uma sociedade. Mas nós precisamos entender isso. Herança cultural. Está na Gênesis, muitas vezes nos escraviza. E afeta a maneira como a gente lê a Bíblia. Afeta como refletimos. Afeta como nós recebemos. Por isso é bom receber sã doutrina. É bom vivermos essa comunhão, estarmos juntos, sermos igreja. E nos preparar para não manipular, mas aplicar a verdade. Porque a verdade vem para sarar, para curar, para restaurar. Porque a salvação foi ofertada. E se há discípulos aqui, eu creio que a verdade será pregada. É nisso que nós cremos. E nisso nós confiaremos que Ele estará conosco. Eu quero apenas a palavra para me confortar. Você vai ouvir isso de muitos. Talvez você vá querer só o conforto. Olha, pense em você hoje. Se você não quer. Você quer ser perturbado pela palavra? Você quer ser desafiado pela palavra? Quem quer? Ela é perturbadora também. Ela é desafiadora. Só queremos o consolo e o conforto dela. Um consolo maior do que eu te dizer que vá, porque estará contigo o teu Senhor, até que as coisas se consumam. Não cheguemos diante de Deus, nem diante das nações com a nossa agenda de mundo e com a nossa agenda de céu. Não chegamos com a cabeça feita e as expectativas expostas, sem que a gente não tenha entendido que antes de olhar para os outros e para as outras culturas, precisamos saber o que nos escraviza e que tipo de visão temos. Não podemos esquecer que o valor maior é o valor da vida. Agora, há uma coisa que vale mais do que a vida, é a graça do Deus Todo-Poderoso. A graça do Senhor é melhor do que a vida. Porque não temos o que dizer
sobre a graça dizemos isso. A igreja não pode ser conformista. Você pode repetir comigo? A igreja não pode ser conformista. Uma igreja que não mexe no status quo que está aí. Agora, como vamos fazer isso? Prudência de serpente, simplicidade de pombas. Eu não posso deixar que a cultura dominante, vivida pelos irmãos da igreja primitiva, vivida pelos pais da igreja, vivida por todas as eras. Quem somos nós? Somos a igreja do Senhor. Somos a casa do Pai, a noiva de Cristo. Somos o lugar mais seguro da terra. E para onde nós formos, nós temos uma mensagem. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele ama, mas Ele confronta e Ele quer que nós sejamos essa humanidade nova, esse corpo novo que foi transportado de uma realidade de morte para uma realidade de vida. Isso nós queremos. Então, clareza para proclamar a palavra, humildade para entender as realidades culturais que cegam e que escravizam, que ensurdece e que dopa. Humildade, espiritualidade sadia, sem ansiedade de fazer, mas antes de tudo ser, porque esse Deus que te transformou tem o poder de transformar através de você por onde você andar. Essa é uma verdade. Precisamos ir às pessoas. Jesus já deixou claro, aplica na tua vida. Não podemos ficar só esperando, lindos e cheirosos na porta da igreja. Continuem, pelo amor de Deus, lindos e cheirosos lá. Mas prossigam um pouco mais. Vá até a esquina, a rua de lá, a rua de trás. Vá, busque. Tem alguém necessitando. E eu digo, aceito, Senhor. Você não precisa fazer nada para Deus gostar de você. Ele ama você. E Ele ama você e ama quem você vai encontrar. Não precisa, não gaste tempo com isso, correndo para fazer para Deus te amar. Você já entra no negócio, Deus te amando. Ele te amou quando você estava morto no seu delito e pecado. Ele ama você. Amém? Que a sua identidade como igreja não é mais Adão, é Jesus de Nazaré. Que a Eva não é a primeira, é a segunda igreja do Deus vivo. E que o batismo é minha identidade maior, porque é Cristo vivendo em mim. Se as pessoas assim acreditarem, e se nós as ensinarmos com essa clareza e humildade, a gente vai ver uma mudança de vida. Porque mais uma vez eu vou repetir, terminei. Seja aqui, ou lá na igreja primitiva, ou por todos os caminhos que cruzaram, os notórios e os anônimos, discipulado é a informação e o conhecimento que você tem da parte do Senhor, que você combina com o seu dia a dia, com o seu cotidiano, com a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, o nosso Deus é um Deus que está acima das culturas, mas que ama todos os povos e que oferta a sua salvação a todas as nações. Glória a Deus e muito obrigado. Amém? Eu queria que vocês levantassem, deixassem eu orar pela sua vida, em nome de Jesus. Eu não sei se assim se prega numa conferência teológica, mas eu não quero saber, eu preguei, amém? Glória a Deus. Meu Pai santo e eterno, eu te agradeço pelas leituras, pelas informações, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pelo teu Espírito,
eu te agradeço pela oportunidade, eu te agradeço pela semente que foi deixada aqui hoje, eu te agradeço pelos que ouviram, eu te agradeço pelo que será reproduzido, porque discípulo é fruto de discípulo e também frutificará discípulo, Senhor. Eu quero em nome de Jesus pedir que tempos novos e de vida venha sobre a vida desta igreja, para que ela seja este lugar, este canal de ensino, Senhor, de conhecimento da palavra, que vidas, ó Deus, se curvem diante de Ti, e que missionários de Deus daqui venham, Senhor, e cheguem aos confins da terra para onde Tu estás indo. É isso que eu oro e te agradeço nesta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, um abraço para vocês, tá?